Quarta-feira, 16 de março de 2016. Seja bem-vindo. Está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e olha só o que nós preparamos para esta edição. Lançado em Porto Alegre, um documentário sobre o trabalho feito no Rio Grande do Sul para garantir os direitos do consumidor. Um material inédito produzido pelo Balcão do Consumidor da UPF e UPF TV. Cidades preparadas para situações de risco e calamidade. Esse planejamento dos municípios deve ser garantido por lei e foi discutido em um encontro aqui na universidade. Uma reflexão para entender um pouco mais do momento que o Brasil vive. Essa é a proposta da série Cidadania que nós estamos apresentando durante toda essa semana. Hoje o tema é impunidade. E ainda o que Passo Fundo está fazendo para garantir que a cultura chegue em todos os espaços e esteja cada vez mais presente na vida dos moradores. Continue conosco porque você já viu, né? Aqui encontra mais conteúdo. O trabalho feito no Rio Grande do Sul para garantir os direitos do consumidor aqui no estado foi resgatado em um documentário. Depois de lançar em Brasília um documentário sobre os 25 anos do Código de Defesa do Consumidor, ontem foi a vez de Porto Alegre. O material inédito sobre o movimento consumerista gaúcho foi produzido pelo Balcão do Consumidor aqui da UPF, em parceria com a UPF TV e o Procon estadual. Sabe que dia é comemorado hoje? Não. Sabe? Não. Não sei. Eu vi ontem falando. Sabe que dia é comemorado hoje? Não, não faço nem ideia. Não me recordo. A senhora sabe que dia é comemorado hoje? Não. Sabe me dizer que dia é comemorado hoje, no 15 de março? Não, não sei. Não lembro também. Dia 15. Opa, qual é o dia? Dia da Defesa do Consumidor? Já ouviu falar no Dia Internacional do Consumidor? Já ouvi falar. O 15 de março é considerado o Dia Internacional do Consumidor. Aqui em Porto Alegre, na sede do Procon, acontece o lançamento de um documentário de 50 minutos sobre o movimento consumerista gaúcho, produzido pelo Balcão do Consumidor da UPF. O documentário Movimento Consumerista, o papel do Rio Grande do Sul, resgata a história e os avanços das entidades civis de defesa dos consumidores gaúchos. A linha histórica é narrada pelos autores do anteprojeto e por personagens que atuaram na defesa do consumidor no Rio Grande do Sul, mesmo antes do Código de Defesa entrar em vigor. Nós acompanhávamos isto pela advocacia, como advogados, preocupados principalmente com os projetos em razão de bancos de dados, arquivos de consumo e a responsabilidade daí decorrente, em razão da advocacia que fazíamos à época. O lançamento desse documentário ele só vem a brilhantar a Semana do Consumidor Gaúcho, que é um projeto que entra para a história da defesa do consumidor do estado do Rio Grande do Sul. A produção do documentário tem a parceria do Balcão do Consumidor da UPF e da UPF TV e foi financiada com verba do Fundo Estadual de Direitos do Consumidor. É o resgate, na verdade, de uma memória da nossa tradição, né? E nós temos que ter a percepção, assim, numa análise histórica, de o que nós somos hoje representa o que nós fomos ontem, né? E a análise do que nós fomos ontem é o caminho que nós vamos ser amanhã. Então essa ideia de uma tradição a respeito, resgatar essa tradição é uma questão fundamental para a gente se perceber criticamente o que nós somos hoje e para onde nós queremos ir para o futuro. E acho que o documentário conseguiu, né, alcançar esse objetivo no sentido de desvelar todas essas nuances, né, complexas que formaram, na verdade, esse movimento tão forte como é o movimento consumirista no estado. Está sendo apresentado agora no Rio Grande do Sul esse documentário que resgata a história do movimento consumirista e que é inédito. Pela primeira vez estão sendo ouvidas, e isso vai servir depois de base de consulta para toda a sociedade, aquelas pessoas que iniciaram o movimento consumirista antes mesmo do Código de Defesa do Consumidor. O primeiro é um registro e um resgate histórico de toda essa caminhada do movimento, e também por isso, né, a nossa Universidade de Passo Fundo está de parabéns. Ao mesmo tempo é um material de apoio
né, para muitas ações na área do consumidor. Pode ser utilizado, inclusive, em capacitações e também nesse aspecto muito prático, ele é extremamente útil pela qualidade desse trabalho, especialmente pelos testemunhos que estão organizados, estruturados e que de alguma forma constroem uma linha do tempo em relação aos avanços da proteção do consumidor no Brasil, no Rio Grande do Sul e em Passo Fundo. O lançamento aconteceu no auditório do Procon em comemoração ao Dia do Consumidor e também em comemoração à Semana do Consumidor, inserida oficialmente no calendário gaúcho com a proposta da deputada Anne Ortiz. Temos uma semana de intensas atividades. O que foi apresentado aqui hoje mostra a importância e como o consumidor gaúcho se comporta. Durante o evento, foi reinaugurada a Escola Superior de Defesa do Consumidor do Rio Grande do Sul, um espaço de educação e capacitação para a população e profissionais do Procon. O documentário vai estar disponível no site do Balcão do Consumidor de Passo Fundo e também do Procon do Estado. Eletricistas, comerciantes de materiais elétricos e fabricantes de postes e de caixas de medição vão poder se atualizar sobre as mudanças no padrão de entrada da energia elétrica. A RGE faz amanhã 2 palestras sobre o assunto. O primeiro encontro será às 8h30 da manhã e o segundo às 1h30 da tarde. As palestras são de graça. Seca, enchente, vendaval, é comum vermos diversas vezes no ano municípios de todo o país decretarem situação de emergência por esses motivos. Agora são poucos os que pensam na prevenção e se preparam para as situações de risco e de calamidade. E essa é justamente a proposta de um encontro realizado aqui na UPF, promovido pelo governo do estado, com o apoio do Comitê do Rio Passo Fundo e da universidade. Quando a enxurrada chega e destrói tudo, muitas vezes é porque o planejamento se foi. Nestas horas não tem o que fazer. E preocupado com esse problema, o governo do estado elaborou em parceria com uma empresa privada um estudo para saber a real situação da estrutura existente nas cidades gaúchas. A proposta é discutir em cidades polo o papel da região na gestão de riscos e desastres. O que nós iremos integrar a Secretaria do Planejamento, a Defesa Civil e a Secretaria do Meio Ambiente é um anteprojeto de lei de política de gestão de risco de desastre. São 12 encontros ao todo. Já foram feitas reuniões em Porto Alegre, Caxias do Sul. Aqui em Passo Fundo, a preocupação não é os alagamentos, como em outras regiões do estado. O que tira o sono dos ambientalistas é a manutenção das nascentes. Neste local, conhecido como Povinho Velho, na divisa de Passo Fundo com Mato Castelhano, concentram-se as primeiras nascentes formadoras de 4 das 5 bacias hidrográficas da região do Planalto Médio. Você pode ver no mapa que a parte em vermelho contempla a bacia que vai formar o Rio Guaíba. A grande área em verde representa a bacia hidrográfica que vai formar o Rio Uruguai. E a parte em amarelo, a que vai formar a bacia litorânea. Um projeto como esse, ele, além de mostrar para a gente os caminhos em caso de desastre, não somente em caso de cheia e também em caso de estiagens, mostra para a gente, olha, vamos cuidar disso que nós temos, isso é um patrimônio ambiental muito grande que a gente tem na região e a gente tem que ter esse cuidado sempre. As chuvas que caíram nos últimos meses representaram um volume de mais de 800 milímetros no estado. E estar preparado para momentos de excesso de água e também de escassez é o que vai fazer a diferença no futuro. Por isso, o município de Passo Fundo está elaborando o Plano Municipal de Drenagem para dar vazão às águas nos períodos de muita chuva. Mas o que nós percebemos que nós temos no município são problemas na microdrenagem algumas vezes, né? Ocasionados com entupimento de bocas de lobo, resíduos destinados de forma incorreta. Então são esses os principais problemas que nós temos na cidade. A UPF tem um grupo de estudo que desde 2014 pesquisa os desastres naturais na região. E aqui eu não falo só da chuva. Temos muita chuva, fortes, muitas vezes seca. Então no nosso caso do El Niño, então está dando uma informação de bastante chuva, né? Então essa é uma coisa que acaba afetando, né, atingindo tanto a agricultura como também atingindo, né, as pessoas que estão próximas aos rios, próximas às bacias. Cuidar das nascentes aqui na região é mais que o processo político. Tem um caráter social, porque dos 496 municípios gaúchos, 302
dependem destas águas. Se a gente não preservar esses locais que a gente tem, a gente vai ter sim problemas no futuro. E esse grupo de estudo tem até o final do mês de junho para concluir o trabalho. Depois disso, o estudo vai para a Assembleia Legislativa para apreciação dos deputados e só depois a sanção ou veto do governador Sartori. A instalação da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos pela Câmara de Vereadores de Passo Fundo é o assunto do programa Estúdio 4 desta semana. O novo espaço de discussão é considerado essencial para a cidade, que é berço das águas do estado. O programa foi ao ar ontem à noite, aqui pela UPF TV. Tem reapresentação hoje, às 8 da noite, e na sexta-feira, às 11 horas da noite. Confira um trecho. A necessidade de um espaço organizado dentro do Poder Legislativo, porque é de onde saem as leis, é o órgão que fiscaliza as ações do Executivo, para discutir e assumir esta responsabilidade que nos é tão cara, que são os nossos recursos hídricos. Pensar que esta comissão mista possa trabalhar a questão do entendimento do plano de bacias como um todo, visualizar o plano de bacias e, a partir daí, os planejamentos que saem, que são demandas das secretarias, a gente tenha conhecimento disso para se posicionar. É importante o espaço, porque é mais um espaço de discussão. Nós temos na cidade um Conselho Municipal do Meio Ambiente bastante ativo quanto às questões ambientais. Nós temos um fórum de discussões que é a APA, que também discute questões ambientais. Temos o Comitê de Bacias, que a grande maioria das reuniões também são sediadas em Passo Fundo. O próprio Comitê Rio Passo Fundo tem até o nome da cidade, inclusive, e a comunidade também tem participado. E a frente é mais um espaço de discussão. A Frente Parlamentar veio preencher uma lacuna extremamente importante que nós não possuímos como sociedade civil dentro da Câmara Municipal de Vereadores. No Executivo, nós temos alguns organismos que têm preenchido esses espaços, como o próprio secretário falou, a Secretaria, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, e entre outros órgãos. Entretanto, dentro do Legislativo, nós não possuímos esse fórum importante, e que nós tentávamos construir isso durante as últimas décadas e não conseguimos. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai assumir a Casa Civil do governo de Dilma Rousseff. O atual ministro, Jacques Wagner, será chefe de gabinete da presidente. A confirmação foi anunciada na manhã desta quarta-feira pelo Palácio do Planalto. Já pensou em, durante a faculdade, poder viver a realidade do norte do Brasil? Bom, essa é uma oportunidade para estudantes de jornalismo e publicidade e propaganda aqui da UPF. O projeto Rondon está com inscrições abertas até o dia 31 de março e para esta operação chamada de Fortes dos Reis Magos, no Rio Grande do Norte. Então, as inscrições estão abertas. As atividades vão acontecer de 8 a 24 de julho. A inscrição pode ser feita na divisão de extensão da UPF, que fica junto à reitoria. Outras informações no site upf.br/editais. Bom, depois do intervalo, nessa série sobre cidadania que nós estamos apresentando durante esta semana, para entender um pouco mais do momento em que o país vive, hoje vamos falar sobre impunidade e ainda o que Passo Fundo está fazendo para garantir que a cultura chegue em todos os espaços e esteja cada vez mais presente na vida dos moradores. Já voltamos.